Hoje aqui no briefing eu trago uma curiosidade que aconteceu na minha carreira e como decorrência dessa curiosidade, um conselho a todos que estão nos assistindo. Lá por volta de 2008, 2007, 2008, 2009, eu participei da equipe de certificação da ANAC, que trabalhou no projeto de certificação das aeronaves Phenom, alguns dizem Phenom, o Phenom 100. E quando eu comecei o programa de treinamento, depois da certificação feita pelos pilotos de ensaio da Embraer, nós iniciamos a certificação do programa de treinamento e eu fui fazer então as instruções para a obtenção de habilitação de tipo junto com os instrutores da Embraer que participaram do desenvolvimento do programa de treinamento. E aí eu fui fazer meu primeiro voo com o comandante Eloy, um grande amigo, e nós então preparamos o voo, fizemos a ficha de treinamento, vimos toda a sequência de exercícios que a gente tinha que fazer, exatamente como acontece na escola com um voo de instrução. Fizemos o nosso briefing e aí definimos a sequência dos exercícios a serem voados e aí partimos para o voo. Então eu fiz a decolagem, fizemos a subida, tudo utilizando o gerenciamento do piloto automático e do computador de bordo. Quando a gente atingiu a altitude de nivelamento, a gente ia passar a realizar os exercícios, as manobras em voo manual. E aí eu perguntei para o meu instrutor, eu disse, bom, começamos com qual exercício? E ele falou assim para mim, com toda a experiência dele de piloto de linha, ele falou assim, calma, primeiro vamos sentir o avião. Aí eu, tudo bem, Eloy, mas com qual exercício você quer começar? Com a sequência que a gente definiu no briefing? E aí ele me disse, não, vamos sentir o avião. Faz aí uma curva de pedal. Foi a expressão que ele usou. O que ele estava querendo dizer era para que eu sentisse um de dois fenômenos aerodinâmicos que acontecem com o avião e que todos nós estudamos quando fazemos o nosso curso teórico de piloto privado. A gente estuda dois fenômenos bastante interessantes, estudamos e entendemos esses fenômenos. E eu me refiro especificamente ao rolamento induzido e à guinada adversa, que eu já vou explicar, já vamos chegar nele. Então o Eloy queria que eu fizesse, na verdade, o comandamento de um rolamento induzido, para sentir a efetividade de comando do leme da aeronave. Tanto que depois ele pediu que eu fizesse o sentimento, aquele feeling da guinada adversa. E aí é que eu me dei conta de uma grande falha minha até então. Veja, eu me formei em 92, nós estamos em 2007, então nós estamos aí pelo menos 15 anos voando e eu não me dei conta do que estava acontecendo até aquele momento. O que aconteceu foi que a gente sai da instrução uma carga de trabalho muito grande e a gente acaba atropelando conhecimentos básicos. E eu me dei conta de que, como cadete, eu não tive a oportunidade de experimentar esses dois fenômenos aerodinâmicos, sentir na prática como eles se manifestavam, e depois da minha vida até então de instrutor de voo, eu não dei aos meus alunos a oportunidade de também praticarem este conhecimento. Então a gente vai lá para as aulas de aerodinâmica, o professor de aerodinâmica, ou o instrutor de voo que está dando essa aula de aerodinâmica, ele comenta desses dois efeitos aerodinâmicos que são característicos dos aviões, das aeronaves de asa fixa. Estas que são certificadas para desenvolver em voo características de estabilidade dinâmica e estática. Então eles precisam ser estaticamente estáveis e dinamicamente estáveis. E como decorrência dessa construção, eles apresentam esses dois fenômenos. Mas a gente estuda, entende, mas não tem chance de praticar. E sabe por que a gente não tem chance de praticar? Porque esses dois fenômenos, eles não constam na lista de exercícios a serem treinados nos programas de instrução aérea preconizados, inclusive em nível internacional. Não existe. Existe uma sequência de manobras, uma sequência de exercícios que você precisa aprender e que depois a sua proficiência em realizá-los, ela será checada por um examinador ou um inspetor. Isso aí tudo está bem definido, mas a essência do voo
essa resposta aerodinâmica que não se constitui no exercício de instrução, acaba que a gente não pratica. Depois que eu me dei conta disso, aí nós já estamos falando de 2009 para frente, eu passei a dar a todos os meus alunos, ou na PS01 ou na PS02 no máximo, a chance de experimentarem esses dois efeitos aerodinâmicos: a guinada adversa e o rolamento induzido. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque eu vou tratar das curvas. Curvas de pequena inclinação, curvas de média inclinação e curvas de grande inclinação. E aí, ao término dessa explicação, então eu vou dar o meu conselho. Muito bem, dito essas palavras, apresentada qual foi a curiosidade que aconteceu comigo, divisor de águas, para a gente dar chance a esse tipo de treinamento, vamos explicar o que acontece então com a aeronave nesses dois efeitos aerodinâmicos. Vamos começar com o mais fácil. Ó. Aqui está meu avião e eu estou usando um avião de asa baixa, uma maquete de um avião de asa baixa, o que não muda em absoluto os resultados para um avião de asa alta. Eu vou fazer movimentos aqui em 6 graus de liberdade bem exagerados. Claro que na prática não vai acontecer isso, eu só estou exagerando para que você que está aí do outro lado do vídeo consiga melhor visualizar o efeito que eu quero que você entenda. Muito bem, vamos entender o que é então o rolamento induzido, que é o mais simples. O rolamento induzido é a mudança de plano de asa não causada pelo aileron, mas causada pelo leme direcional, daí o nome induzido. Então vamos lembrar do básico da teoria de voo. Comando primário de direção. Direção é a rotação da aeronave em torno do seu eixo vertical. O comando primário para isso são os pedais, que vão atuar no leme direcional. Comando primário de direção. Qual é o seu comando primário de curvas? Lembra que para o avião fazer uma curva, ele precisa do estabelecimento de um plano que gere uma força centrípeta. Nossa, complicou. Não, não é que complicou. A curva nada mais é do que um círculo descrito no espaço. E como todo círculo, ele precisa ter uma força apontada para o centro, mudando o tempo todo a direção do voo. Esta força é a força centrípeta. E o piloto consegue fazer esta força aparecer quando ele inclina a asa e a resultante aerodinâmica, que até então estava aqui no plano longitudinal, ela se inclina e a parte horizontal dela está sempre apontando para o centro. E é isso que faz o avião executar a curva. Muito bem. Então olha o que acontece. O comando primário de curvas são os ailerons. São os ailerons que provocam o giro da aeronave em torno do eixo longitudinal. Então já falamos de 2 graus de liberdade. Olha que loucura. Aileron, giro em torno do eixo longitudinal. Leme de direção, giro em torno do eixo vertical. Comando primário de direção. Nunca é demais a gente repetir. Comando primário de direção, pedais. Comando primário de curvas, ailerons, ok? Guardem esse conceito. Acontece, vamos fazer como o Eloy disse para mim. Faça uma curva de pedal. E aí eu apliquei pedal esquerdo. Quando eu apliquei pedal esquerdo, eu trouxe o nariz para a minha esquerda. Eu estou no sentido de voo, está espelhado para você aí. Então, eu apertei o pedal esquerdo, empurrei o pedal esquerdo, o avião girou. Girou dessa forma, bem exagerado. Aí, o que vai acontecer é o seguinte. Você tem a asa de fora recebendo o vento relativo de maneira muito mais efetiva do que a asa de dentro. Você consegue ver que a fuselagem do avião quase que oculta a asa de dentro, mas a asa de fora está toda exposta. Isso causa uma reação aerodinâmica no plano de asa diferencial. A asa de fora, que está recebendo mais diretamente o vento relativo, experimenta uma sustentação maior do que a asa de dentro,
que agora enxerga menos vento relativo. A tendência é que a asa direita, nesse caso, suba e a asa esquerda, nesse caso, desça. Ou seja, eu apliquei pedal esquerdo, a fuselagem girou em torno do eixo vertical, a asa direita experimentou mais vento relativo e o avião inicia uma pequena curva para a esquerda. E é uma pequena curva mesmo, é pequena inclinação. Claro que se você der uma pedalada, essa tendência vai ser muito maior. Mas entenda que este rolamento induzido, ele lhe é amigável, ele lhe é favorável. Se você calçou o pé esquerdo, é porque você quer realmente mudar a proa para a esquerda, ou ligeiramente para a esquerda. E ele sozinho inclina o avião como uma consequência aerodinâmica da sua construção. Eu até costumo dizer que ailerons e lemes são irmãos, em que o leme é o irmão mais velho e o aileron é o irmão caçula, o mais rebelde. E digo isso com bastante propriedade, porque vocês sabem que o primeiro aparelho mais pesado que o ar a ter um registro fotográfico e em filme com testemunhas de ter conseguido voar por meios próprios foi o 14 bis brasileiríssimo, produzido ou projetado e construído por Santos Dumont. E ele nasceu sem aileron. Ele só tinha o leme para fazer as curvas, que era a experiência construtiva do Santos Dumont com os balões e dirigíveis. Ele sai do balão, entra para o dirigível, faz o controle, a manobrabilidade do dirigível, desenvolve isso através de um leme, observando a parte dos barcos, e o 14 bis decola pela primeira vez sem ailerons. Depois, Santos Dumont entende da necessidade de produzir um controle mais efetivo do plano de asa, e aí o aileron entrou em cena, nascendo depois do leme. Então esse cara é o irmão mais velho, esse cara é o irmão mais novo. E como todo irmão mais velho, o leme auxilia o aileron na função primária do aileron, que é fazer curvas. Rolamento induzido. Agora vamos para a guinada adversa, cujo nome já está dizendo mais ou menos para a gente o que é que vai acontecer. Imagina que eu quero fazer uma curva para a esquerda e eu não quero usar o pedal. Eu inclino de asa para a esquerda. De novo, está espelhado para você aí, eu vou chegar com o avião mais próximo. Então estou voando reto nivelado e quero fazer uma curva para a minha esquerda. Eu inclino a asa para a esquerda, mas eu não dou o pedal. Eu inclinei a asa para a esquerda, o que vai acontecer? Eu causei um aumento de sustentação na asa de fora e uma diminuição de sustentação na asa de dentro e fiz isso mudando as características físicas de ambas as asas. Este aileron desceu, este aileron subiu. A asa que o aileron subiu desce, a asa que o aileron desceu sobe. Se ela subiu, ela produziu mais sustentação do que esta que desceu. E quando eu produzo mais sustentação? Quando eu aumento a minha reação aerodinâmica. Mas aumentar a reação aerodinâmica significa aumentar a sua componente vertical, a sustentação, mas também aumentar a sua componente horizontal, o arrasto. Então essa asa subiu porque a resultante aerodinâmica dela foi maior, a sustentação foi maior e o arrasto foi maior. Ora, com um arrasto maior do que o desta asa, o avião guina para o lado contrário ao da curva que você quer fazer. Por isso que ele faz uma guinada adversa ao lado da curva que você quer executar. Então o aileron não está protegendo o leme. O aileron está fazendo o trabalho contrário ao do leme. Vamos agora para a curva para o outro lado. Quero fazer uma curva para a direita. Inclino o avião para a direita. Fiz a sustentação da asa esquerda aumentar e a da asa direita diminuir. Se essa sustentação aumentou, aumenta o arrasto. Se aumenta o arrasto, ela freia e o avião guina. Para não deixar o avião guinar, o que eu faço? Calço o pedal de dentro da curva. De novo entra o leme,
ajudando o aileron. Porque se ficar só pelo aileron, você vai fazer uma curva praticamente glissando a chamada glissada lateral. De posse desses conhecimentos, a gente traz eles lá da aerodinâmica, a gente vai agora para o nosso treinamento de curvas. E aí, os meus alunos, eles sempre perguntam: Roberto, como é que eu começo uma curva? Primeiro eu aplico o pedal e depois eu aplico o manche ou o volante, a depender do modelo do seu avião. Ou eu primeiro aplico o volante ou o manche para acertar com os pedais. É uma dúvida bastante pertinente que a gente não dá muita atenção. E por que a gente não dá muita atenção? Porque como a gente começa o treinamento de curvas lá na instrução aérea com curvas de pequena inclinação, e essas curvas são muito simples, entre 15 e 20 graus de inclinação, elas são, entre aspas, fáceis de se fazer e fáceis de se aprender a fazer sem gastar muito tempo na preparação cognitiva para elas. Porque, por característica de construção, pequenas oscilações, lembra que eu disse, o avião precisa ser dinamicamente estável. Pequenas oscilações de plano de asa são rapidamente assimiladas pela própria estrutura do avião e ele tem superfícies estáticas capazes de trazer ele para a posição original, que é o leme vertical e o leme horizontal, o estabilizador horizontal. Então, é relativamente fácil para o aluno dominar a curva de pequena inclinação. Aí a gente parte para a curva de média. A média inclinação, ali entre os seus 20 até 40, talvez ali 45 graus. O avião entra numa situação aerodinâmica que ele não tende nem a voltar e nem a aumentar a amplitude da curva. Então o piloto comanda e o avião fica. Continua sendo relativamente fácil de aprender sem que você tenha gastado tempo para despertar o cognitivo e entender o que está acontecendo aerodinamicamente no avião. Fica fácil, porque você vai para o voo e aprende na prática muito rápido. Causa na gente, e aí eu digo a gente, os instrutores, causa nos instrutores uma sensação de segurança de que o aluno está rendendo bem na instrução. Se ele está rendendo bem na instrução, eu não vou perder tempo de instrução para mostrar para ele aquilo que ele já aprendeu. Mas ele aprendeu no psicomotor, ele ainda não tem condições de raciocinar com o que é que está acontecendo. E aí o programa de instrução vai aumentando o seu nível de dificuldade, tanto em termos de níveis a alcançar, quanto em termos de complexidade das manobras. E a gente entra na curva de grande inclinação, acima dos 45 graus de inclinação até 60 graus. Quando eu entro nesse cara, o avião está num regime aerodinâmico em que, se eu não descomandar, ele acaba afundando o nariz e entrando praticamente numa espiral descendente, quase um parafuso. Então eu tenho que comandar a curva o tempo todo. Outra coisa, a inclinação de plano de asa é tão grande que agora nós estamos precisando de uma carga G para manter o avião nivelado. 45 graus de inclinação, nós estamos falando ali aproximadamente de 1,7 G. 60 graus de inclinação, 2 Gs, para você conseguir manter o avião nivelado. Puxar G, freia o avião. Aí eu tenho que entrar com o motor, escorar de potência, para ele não afundar o nariz e eu não perder a altura. E deu o motor, mexe na coordenação. Eu preciso entrar com o pé agora, não só por conta da guinada adversa, mas também por conta da mudança do torque do motor. Cara, é muito input. Aí aquele aluno que ele vinha indo bem na instrução de curvas, fazia curvas de pequena inclinação, que era uma maravilha. Fazia curvas de média inclinação, que era uma maravilha. Chega na curva de grande, ele empaca. Porque as variáveis aumentam muito e ele não tem agora a condição de refletir sobre o que é que está acontecendo. O que eu ajusto primeiro? Ajusto de pedal? Ajusto de asa? Ajusto de torque? O aluno se perde. E nós, instrutores, aí eu faço a meia-culpa, nós, instrutores, que estamos acostumados com este crescimento de produção do aluno, nem nos damos conta de que o problema pode estar o quê? Lá na origem conceitual.
aqueles conceitos de aerodinâmica que o aluno ainda não aprendeu, a ponto de ele ter essa dúvida. A curva de grande começa a variar muito, ele começa a se questionar. E aí, eu tinha que ter iniciado de pedal ou eu tinha que ter iniciado de asa? Ele não entendeu, ele não percebeu os efeitos da guinada adversa e do rolamento induzido. E aí, a instrução começa a ser uma bola de neve. Então, você precisa fazer esse raciocínio. Aproveita você que está agora iniciando a instrução de voo, faça esse raciocínio para suas próximas missões. Não precisa atrapalhar a sequência de instrução do seu instrutor, não precisa. Mas você precisa se colocar nessas situações. Dei asa para a esquerda, o que vai acontecer com o avião? É uma guinada direita. Como que eu corrijo? Calço o pé esquerdo. Dei asa para a direita, o que vai acontecer com o meu avião e por quê? Ele vai guinar para a esquerda, porque a asa da esquerda aumentou a sustentação e eu arrasto. E como é que eu corrijo? Eu corrijo com o pé para o lado da curva, o pé de dentro. Dei um pé antes de dar a asa. O avião, naturalmente, até pequenas inclinações, ele vai dar a asa sozinho, como você queria. Aileron, comando primário de curva. Leme, comando primário de direção. Guarde esses conceitos. Quando você estiver no chão, numa situação controlada, vai colocando esses reflexos condicionados para você, para que você não precise raciocinar em voo, deixa para raciocinar no chão e você vai massificar esses conceitos de maneira a quando chegar na curva de grande, você sabe exatamente o que está acontecendo com o seu avião. E aí, a técnica correta de pilotagem é essa aqui, ó. Não tem que ter dúvida. Faça uma curva de 45 graus de mudança de proa. Você vai pegar uma referência visual lá no horizonte a 45 graus e vai inclinar de asa, porque comando de curva é aileron. Vai inclinar de asa, mas veja, o seu voo é por referência visual. O nariz do seu avião é como a ponta seca de um compasso lá no horizonte, ó. Você vai inclinar de asa e vai comandar os pedais, ó, eu vou chegar perto, hein? Você vai inclinar de asa e vai comandar os pedais apenas o suficiente para manter a ponta seca do seu compasso lá no seu horizonte, ó. Então, se você der de asa e o nariz começar a sair, você calça de pedal até ele começar a varrer o horizonte junto com o avião. Essa é a técnica de pilotagem. Entra de asa e corrige de pedal. Se você der o pedal antes, o seu instrutor vai ver, porque o seu avião vai fazer assim, ó, exagerando, hein? Ele vai varrer o horizonte de nariz para depois inclinar de asa. Errou, perdeu. Se você inclinar de asa, mas corrigir pouco, o avião vai começar a varrer o horizonte, mas o nariz vai ficar faltando pé. Se você inclinar de asa e der muito pé, o nariz varre o horizonte, o avião não. Então, ó, técnica de pilotagem câmera lenta. Dá asa e o pé o suficiente para que, quando o nariz do avião começar a correr o horizonte, o avião começa a correr o horizonte também e você não vai mais errar este exercício tão simples, que é o de fazer curvas. Eu, de novo, insisto na curiosidade que aconteceu comigo. Eu me formei lá em 92 e eu só fui absorver, entender a importância desta prática depois de 15 anos de formado. Aí é o meu conselho, experimente fazer o que o comandante Eloy me oportunizou fazer no meu primeiro voo de Phenom. Nivele o seu avião na altitude programada e alivie o manche ou o volante, a depender do modelo de avião que você está voando, como se você não estivesse segurando neles. Não é também larga a mão e deixa tudo voar, não. Não. Alivie só a sua mão para que o comando fique livre, o comando de manche ou de volante fique livre e comece a calçar os pedais, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. E sinta como que o avião responde para você. Você deverá sentir algo como: calça levemente o pé esquerdo, o avião vai começar a dar uma asa esquerda. Volta, o avião vai dar uma pequena oscilada e vai parar. Calça levemente o pé direito, o avião vai baixar a asa direita. Solta,
o avião vai dar uma oscilada e vai parar. Aí tire os pés dos pedais, pegue o seu manche ou o seu volante, dê uma asa esquerda, o seu avião vai virar de asa e vai dar uma guinadazinha, quase que uma glissada, pouca amplitude, só o necessário para você sentir. E sinta mesmo o seu avião, compreenda de uma vez por todas estes efeitos aerodinâmicos. Então esse era o meu recado para hoje. Eu sou Roberto Fernandes, eu sou preparador de pilotos já há mais de 20 anos. E se esse conteúdo for interessante para você, eu deixo para você a sugestão de já se inscrever aqui no canal, para que você possa receber todo o material que eu estou postando diariamente, de maneira gratuita, e que eu tenho certeza que vai ser muito útil no desenvolvimento de uma boa técnica de pilotagem para você. Se você conhece alguém que está na mesma situação de aprendizado inicial na aviação civil, também pense em compartilhar com o seu colega, porque o conhecimento compartilhado, como eu digo sempre, é o conhecimento que a gente consegue acumular. Eu espero ver você no meu próximo briefing, mas até lá, tenha bons voos em céu de brigadeiro. Um grande abraço.